Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos uma questão da UFMS. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A maioria das substâncias sofre fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido, com aumento de volume. No entanto, algumas substâncias, como o bismuto e o antimônio, fundem-se com contração, redução de volume. O exercício pede para a gente marcar qual é a alternativa correta, dizendo a relação entre pressão e temperatura de fusão. Bora lá! A gente tem aqui dois grupos, certo? Um grupo onde estão a maioria das substâncias e outro grupo com bismuto e antimônio, e a gente ainda poderia colocar o ferro fundido e a água nesse grupo, porque são substâncias que seguem essa característica. Elas se fundem com contração, redução de volume. Vamos colocar esses grupinhos aqui, começando primeiro com o grupinho da maioria das substâncias. E vamos fazer uma análise aqui desse primeiro grupo. Para a maioria das substâncias, a fusão acontece com aumento de volume. Então, vou marcar aqui. Fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, com aumento de volume. E a partir disso, a gente vai fazer uma sinapse para chegar numa conclusão. Essas substâncias, quando elas estão passando para o estado líquido, elas querem crescer. Se você vai lá e coloca uma pressão maior, concorda que você está tentando compactar a coisa, dificultando essa coisa de crescer? E se ela precisa crescer para sofrer fusão, o aumento da pressão implica em dificultar a fusão. Ok? Então aqui quando a gente provoca um aumento da pressão, a consequência vai ser dificulta a fusão. Só que dificultar a fusão pode ser interpretado de uma outra forma também. O que é dificultar a fusão? Aquela substância, para passar do estado sólido para o estado líquido, ela tem que atingir uma determinada temperatura. Você vai esquentando, 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 chega na temperatura de fusão, começa a mudança de estado físico. Se eu vou fazer esse caminho mais difícil, eu vou deixar esse caminho mais longo. A substância vai ter que chegar numa temperatura maior para pensar em mudar de estado físico. Se antes ela chegava, por exemplo, em 10 graus Celsius e começava a derreter, agora que o processo é mais difícil, ela vai ter que chegar em 12, 13, 15, 20, numa temperatura maior. Então, dificultar a fusão é sinônimo de aumentar a temperatura de fusão. Beleza? E se você quiser pensar o contrário, você também tem todo o direito, tá? Se a gente pega essas substâncias e diminui a pressão sobre elas, fica mais fácil para elas crescerem. Então a gente facilita o processo de fusão. E o que é facilitar a fusão? Ela não vai ter que ir até uma temperatura maior, mais alta, para conseguir mudar de estado. Uma temperatura menor, isso já vai acontecer. A gente vai ter uma redução da temperatura de fusão. Essas são as características para um grupinho formado pela maioria das substâncias. Mas vamos pensar agora no grupinho das exceções? Quais são elas? A gente tem antimônio, o bismuto, ferro fundido e água. São substâncias que, quando sofrem fusão, elas contraem, diminuem de volume. Então vamos lá escrever o nosso pensamento aqui para elas. Bom, essas substâncias fazem fusão com contração, com redução de volume. Então vem cá. Elas, quando estão sofrendo fusão, querem encolher. Se você vai lá e coloca uma baita pressão sobre elas, você está ajudando elas a encolher. Consequentemente, você está ajudando a fusão. Então, o aumento de pressão para essas substâncias vai facilitar o processo de fusão. E o que é facilitar a fusão? É deixar a fusão acontecer numa temperatura menor.
eu vou diminuir a temperatura de fusão. Se você quiser escrever o contrário, fica à vontade. Se a gente pega essas substâncias e diminui a pressão, nós vamos dificultar o processo de fusão. E dificultar a fusão é fazer a temperatura de fusão aumentar. Com esse resumo, a gente consegue marcar a alternativa correta. Vem. Letra A. A pressão não influencia na temperatura de fusão das substâncias? Espera aí. A gente acabou de escrever que, dependendo da pressão, a gente tem uma consequência na temperatura de fusão. Influencia sim. A letra A está errada. Letra B. A diminuição da pressão facilita a fusão de todas as substâncias? Se eu diminuo a pressão, eu facilito a fusão da maioria das substâncias. Mas para o antimônio, bismuto, ferro fundido e água, a redução da pressão dificulta a fusão. Então aqui a letra B não serve. Letra C. A redução da pressão facilita a fusão do antimônio. O antimônio está aqui. Eu vou reduzir a pressão. Isso dificulta a fusão. Então a letra C está errada. Letra D. O aumento da pressão facilita a fusão de todas as substâncias? O aumento da pressão facilita a fusão das nossas exceções. Para a maioria das substâncias, o aumento da pressão dificulta a fusão. Então a letra D está errada. Agora, sobrou a letra E, eu espero que ela seja certa. O aumento da pressão facilita a fusão do bismuto. Bismuto está aqui. Se eu aumento a pressão, eu facilito a fusão. A nossa alternativa correta vai ser a letra E. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!